Oi, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Deputados aprovam em segundo turno de votações o texto base da reforma da Previdência. O placar, 370 votos a favor e 124 contra. A sessão no plenário foi até o início da madrugada e a próxima etapa está marcada para começar esta manhã. Do Salão Verde, Carol Nogueira, ao vivo. Discussão sobre mudanças no texto deve ser retomada às 11 horas da manhã e pode se estender até às 10 horas da noite, segundo o presidente Rodrigo Maia. Maia disse ainda que acredita que nenhum dos destaques deve ser aprovado e que o texto deve permanecer como está. Você vai ver também o grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime do ministro da Justiça rejeitou a proposta de Sérgio Moro, que incluiria a possibilidade de um acusado de crime admitir antecipadamente a culpa e evitar a abertura do processo na Justiça. Em audiência aqui na Câmara, o ministro da Ciência e Tecnologia negou que a privatização dos Correios tenha sido iniciada. A declaração de Marcos Pontes contradiz o presidente da República. Bolsonaro vem afirmando que a privatização da empresa está sim no radar do governo. Pontes também voltou a comentar a polêmica que envolve a demissão do diretor do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e as pesquisas sobre desmatamento. O tema do meio ambiente é destaque mais uma vez esta manhã aqui na Câmara. As notícias das comissões com Mariana Pichitsky. 5 ministros vêm à Câmara agora de manhã, 3 para falar de meio ambiente. O da Saúde e a da Agricultura vêm explicar a liberação de agrotóxicos. Hoje é quarta-feira, dia 7 de agosto. Neste momento, aqui em Brasília, 8 horas e 57 minutos. O Câmara hoje já está no ar. No primeiro dia de votações do segundo semestre, a Câmara deu um passo decisivo para a conclusão da reforma da Previdência. O texto principal foi aprovado em segundo turno por 370 votos, apenas 9 votos a menos que a votação alcançada no primeiro turno. A sessão foi até o início da madrugada e segue hoje com a análise de pelo menos 7 destaques, que são aí emendas para retirar partes do texto e que podem sim alterar pontos importantes. A previsão do presidente Rodrigo Maia é concluir ainda hoje a votação da reforma da Previdência aqui na Câmara. Na volta dos trabalhos da Câmara no segundo semestre, a expectativa da oposição era de que a pressão dos eleitores junto aos deputados em suas bases reduzisse os votos pela reforma da Previdência. Não foi o que aconteceu. Os relatos que eu tenho tido é que os deputados e as deputadas voltaram às suas residências, às suas bases e tiveram uma resposta muito positiva da sociedade. No entorno da Câmara, manifestantes protestavam contra a reforma da Previdência. Mas nos bastidores, líderes se movimentavam para garantir os votos favoráveis. Uma portaria do governo, garantindo que a renda dos pensionistas não ficasse menor que um salário mínimo, sacramentou o acordo firmado para a aprovação do texto com larga margem de votos no primeiro turno. Nem foi aprovada a reforma ainda e o governo já tenta com decretos justificar as maldades que está fazendo. Eu repito, é uma reforma cruel com as pessoas de menor poder aquisitivo. Deixa mais claro o que já está na PEC, que ninguém receberá menos que um salário mínimo, que é a narrativa que está sendo feita pela oposição. A oposição acusou o governo de tentar comprar votos com mensagem presidencial encaminhada à tarde para liberar um crédito extra de pouco mais de 3 bilhões de reais. Liberar as emendas, 40 milhões de reais para cada deputado que vota com a reforma da Previdência contra o povo brasileiro. Os deputados que votam contra a reforma não recebem. Não são emendas do orçamento impositivo. Isso tem nome. Isso chama compra de votos. Os governistas reagiram. Ao contrário do que eu vi alguns deputados da esquerda falando, estaremos votando pelo futuro do Brasil, pela democracia do Brasil. É importante que todos aqueles que estiveram juntos e unidos no primeiro turno, agora é a hora de mostrar o nosso patriotismo, nossa luta
e vamos juntos levar o Brasil para frente. Antes de contar os votos, a disputa era para provar se a reforma atacava privilégios ou prejudicava os mais pobres. Nós gastamos 540 bilhões de reais a mais, de acordo com dados do orçamento de 2019, com previdência pública, do que com educação, segurança e saúde juntos. Com a exclusão dos trabalhadores rurais e beneficiários da prestação continuada, senhor presidente, o discurso da oposição, o discurso da esquerda verdadeiramente perde completamente o seu sentido. A reforma vai atingir sobremaneira aqueles que ganham mais em detrimento daqueles que menos recebem em nosso país. Essa reforma significa uma coisa muito simples. O trabalhador vai ter que trabalhar muito mais, 40 anos, para receber a sua aposentadoria integral, para receber muito menos. O cálculo não será feito em 80% das maiores contribuições, mas 100% da contribuição para achatar o salário daqueles, dos pedreiros, dos trabalhadores da limpeza urbana, dos vigilantes. São esses que vão pagar a conta do projeto encaminhado para cá pelo presidente Jair Bolsonaro. É isso, então, a votação entrou aí pelo início da madrugada e para continuar essa votação está prevista uma sessão para começar daqui a pouco, ainda agora de manhã. Carol Nogueira já está lá no Salão Verde porque os deputados começam a chegar e a gente quer saber qual é o clima para a votação desses destaques supressivos que a gente chama, né, Carol? Vamos explicar. Bom dia. Bom dia, Vera, é isso mesmo. São destaques que tentam, então, retirar trechos do texto que foi aprovado em primeiro turno em julho, confirmado ontem na votação de segundo turno. São 8 destaques, então, que tentam retirar partes do texto. A gente tem falado bastante desde ontem, sobretudo sobre um destaque que trata aí da questão da pensão por morte. O texto que foi aprovado, ele prevê o quê? Que o pensionista vai receber 60% do benefício do cônjuge ou da pessoa que morreu, mais 10% por dependente. Esse texto, segundo os deputados de oposição, deixa aí uma margem para que essa pessoa acabe recebendo menos de um salário mínimo, caso a pessoa, o titular, recebesse um salário mínimo. Então, teve toda essa movimentação ao longo do dia de ontem, com a publicação de uma portaria, depois a promessa aí de transformar esse texto da portaria do Ministério da Previdência num projeto de lei, de fato, que sacramente isso, que nenhum pensionista poderia receber, então, menos de um salário mínimo. O presidente Rodrigo Maia comentou sobre essa movimentação ao longo do dia de ontem e a expectativa dele para análise desse destaque. Da forma como está explicado, mostrando que ninguém recebe menos que um salário mínimo, e da forma como foi construída a portaria, e depois de promulgada a PEC, o envio de um projeto de lei complementar para ratificar a portaria, deixando claro essa preocupação de muitos parlamentares, eu acho que amanhã, na minha opinião, nós não vamos ter surpresas na votação dos destaques. Então, são 8 destaques. A expectativa da análise deles é para começar daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã. O presidente Rodrigo Maia disse que tem expectativa de que a sessão se prolongue até a noite de hoje, até às 10 horas da noite ou até mais. Mas a expectativa dele é concluir a análise desses destaques ainda hoje. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o deputado Jorge Sola, que é do PT da Bahia, vice-líder do PT também, e o deputado Coronel Armando, que é vice-líder do governo. Ele é do PSL de Santa Catarina, não é isso, deputado? Eu, às vezes, erro o seu estado, Santa Catarina mesmo. Deputado Jorge Sola, o PT tem uma série de destaques apresentados, a gente tem falado bastante sobre esse destaque aí que trata da questão das pensionistas, dos pensionistas, né? Qual que é a sua expectativa? O senhor acha que tem clima na casa para aprovação de algum dessas emendas que pode retirar uma parte do texto aprovado ontem, em segundo turno? Carol, hoje nós vamos fazer, mais uma vez, política de redução de danos. Vamos tentar, como nós conseguimos no primeiro turno, retirar algumas das crueldades, o que fazia com o trabalhador rural, o que fazia com o que receberia o BPC. Nós vamos tentar também hoje diminuir o estrago, a destruição que estão fazendo com a Seguridade Social, com a sua aposentadoria cidadão. Cada parlamentar está recebendo 40 milhões de reais do orçamento para votar contra os seus direitos previdenciários. Ontem adiaram a votação, você lembra que ficaram aqui até mais tarde, esperando que o governo mandasse um projeto para ter mais 3 bilhões do orçamento para completar a conta da compra dos votos. Não é emenda parlamentar, não.
é compra dos votos mesmo. Compraram escancaradamente, à luz do dia, com a rubrica de emenda de comissão, fraudando inclusive, não tem nem a coragem de botar o seu nome lá, mas a gente sabe quem são, porque sabe quem são os municípios, sabe quem são os valores, quem são os aliados, e as negociações estão se dando aqui nos corredores. Ficaram até ontem tarde, só vieram votar quando veio a mensagem previdencial para aumentar em 3 bilhões o pagamento da compra dos votos. E nós vamos tentar, entre as emendas que estão hoje, vamos tentar retirar a redução do cálculo do valor da aposentadoria, porque o trabalhador vai ter que ele vai ter que contribuir 40 anos, que significa que ele vai ter que trabalhar 60 na maioria das vezes, para conseguir uma aposentadoria que não será integral, porque o governo vai descontar 40% a 50% no cálculo pelas regras que foram aprovadas na PEC, que destrói a sua aposentadoria, cidadão. Deputado Coronel Armando, vamos deixar clara essa questão que o deputado Jorge Saulo estava falando. Houve liberação de emendas para que os deputados possam investir ali nos seus estados, em projetos nos estados. Como é que o senhor vê isso? O senhor acredita que esse PLN, que liberou aí 3 bilhões de reais ontem, de fato influenciou no quórum, né, na votação, na disposição dos deputados de aprovar essa reforma da Previdência, e a sua expectativa em relação à análise dos destaques? Bom, inicialmente eu acho que nós vamos falar dos deputados, mas vamos falar da população. Todos os deputados foram aos seus estados, a maioria absoluta deles votou com a mesma convicção. A votação do primeiro turno foi 379 votos a favor, nessa foi 370, mas tem que ressaltar que nós tivemos 19 faltas essa aqui, no primeiro turno nós só tivemos 3 faltas. Então talvez tenha até aumentado a adesão dos deputados a reforma da Previdência. É óbvio que a oposição tem o seu pensamento, ela já foi situação e quando era situação pensava de forma diferente. As emendas não influenciaram para mim e para muitos deputados, para a maioria deles não influenciaram. Eu sou do governo, eu acho que a maioria de nós que veio nessa renovação veio para mudar o país, um país que foi conduzido nos últimos anos em governos anteriores para essa situação crítica que nós recebemos. Então, há necessidade de fazer a reforma, não é porque ela fala assim cruel, simplesmente quem podia ter feito antes não fez e nunca fez, e aí acontece que chega num momento que você tem que fazer uma reforma com certo rigor, realmente eu concordo com isso, mas mais do que necessário. Bondade é muito bom, todo mundo quer ser bom, eu sou um homem justo e bom, e eu acho que todos são e querem ser. Agora, você não pode fazer algo que você não tem recurso para fazer. Então é preciso sempre pensar que o governo trabalha dentro dos recursos que possui. E é isso que pautou aqui a gente querer fazer não só essa reforma da Previdência, como a reforma tributária que vem, como o pacote da liberdade econômica, tudo visando o país se desenvolver e aí sim promover uma justiça social equilibrada. Deputado Jorge Saulo, o PT tem alguns destaques, né, tentando mudar o texto. O senhor mencionou um, que é essa questão dos 80% das maiores contribuições, tentando garantir, então, acesso a uma aposentadoria maior, mais justo para as pessoas. Tem outros destaques também, tem essa questão do destaque das pensionistas. O que o senhor acha, pelo que o senhor está sentindo aí dos bastidores, que pode, de fato, passar? Olha, nós vamos trabalhar para diminuir a crueldade, a maldade, porque isso não é justiça, não é bondade, é maldade e injustiça que estão fazendo com a população brasileira. Porque a mesma PEC que está tirando 850 bilhões de quem ganha até 2 salários mínimos, está dando isenção tributária, previdenciária, para os latifundiários, para os exportadores. Já tinham dado antes para as multinacionais que estão levando o nosso petróleo do pré-sal. Então, por que os grandes multinacionais não têm que pagar a previdência, não têm que pagar imposto? Por que os latifundiários mais ricos desse país, os exportadores, não têm que pagar a previdência e o trabalhador tem que perder 40%, 50% da sua renda se conseguir se aposentar, se ele tiver vida e capacidade de contribuir por 40 anos? Isso me poupe, mas isso é injustiça, isso é maldade, isso é crueldade que estão fazendo com a população brasileira. Isso só atende os interesses dos grandes empresários do mercado financeiro. E não é por acaso que essa semana o presidente do Itaú veio a público dizer que nunca viveu uma situação tão boa, porque a força de trabalho no Brasil nunca foi tão barata. Vou repetir, ele nem usou o termo força de trabalho, ele usou recursos de produção. Ou seja, ele está dizendo que é bom que a elite brasileira está gostando, porque tem que tirar o direito do trabalhador, direito trabalhista, direito previdenciário, baratear a força de trabalho, explorar
o chicote no lombo do trabalhador está batendo forte. A miséria está voltando e a responsabilidade é de vocês, desse governo. O governo do PT fez reforma da Previdência, sim, mas em cima de quem ganhava mais. Vocês estão tirando de quem ganha menos, o explorado, aquele que tem até 2 salários mínimos para sobreviver, não vai conseguir se aposentar. Ontem disseram até aqui que trabalhador não se aposenta não, que trabalha até o final da sua vida, é o que eles querem. Que trabalhe até o final da sua vida e, se não puder trabalhar, que morra, que passa fome, que viva na miséria. Essa é uma destruição cruel que vocês estão fazendo com a seguridade social desse país. Deputado Coronel Armando, PEC paralela para levar as mesmas regras previdenciárias que estão sendo discutidas agora para os estados e municípios. O senhor acha que é hora de já se falar nisso ainda? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que o Senado vai fazer uma PEC. Eu acho que o senador Tasso Gereissati tem ali já uma proposta de inclusão de estados e municípios. Veja, o estado e o município vai viver a mesma crise que o governo federal. Alguns já vivem. Então, se nós postergarmos mais, como vem sendo postergadas as reformas no país, o nosso país vai continuar com uma dificuldade econômica muito grande. E sem a economia estabilizada, não há país que consiga sobreviver. Queria destacar também que o Brasil não é o único país do mundo que está fazendo reforma da Previdência. Todos os países do mundo têm feito, a maioria deles. Aqueles que não fizeram, como a Grécia e outros países, tiveram crises muito, muito graves e que demoram a sair desse momento. Quando chega o governo novo, que entra com essa perspectiva de sanar a nossa economia, ele está fazendo o papel dele. O governo é para isso, é para resolver, claro que com justiça social, mas para dar condições para se criar emprego. Muitas vezes se coloca assim, prejuízo para o trabalhador. Mas o trabalhador é muito mais prejudicado quando o país não gera emprego e ele não tem a sua renda. Então nós temos que trabalhar no sentido de gerar emprego, de criar estabilidade econômica, para que haja investimento e aí sim haja emprego e até condições de lutar por um melhor salário. Deputado Coronel Armando, deputado Jorge Sola, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Vera. O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro rejeitou a criação do chamado plea bargain, que é uma espécie de acordo feito após a apresentação de denúncia e que envolve a confissão dos crimes pelo acusado em troca de uma pena menor. É difícil falar em consenso, porque quando você trata de matéria jurídica, você pegar 2 juristas, 2 advogados, 2 juízes, 2 promotores, eles já vão interpretar e vão ter uma informação diferente daquele parágrafo jurídico. Então você imagina a complexidade que é para nós tratarmos aqui, porque ainda tem um ingrediente político, que obviamente que é um pacote do governo, que é um pacote do ministro Sérgio Moro, que é um pacote do Bolsonaro, e traz obviamente esse ingrediente político aqui para dentro. Então dificilmente, ou é quase impossível você chegar a um consenso, unanimidade para votar um pacote. Então, certa forma mais democrática que teria realmente, eu como relator apresento o pacote, o grupo de trabalho decide se é sim ou não, né? E o que for aprovado segue para o plenário, o que não foi faz a adequação de texto e vê como é que o presidente da casa vai prosseguir com essa parte que foi alterada ou rejeitada. O ministro da Ciência e Tecnologia negou que a privatização dos Correios esteja em andamento. Marcos Pontes esteve em audiência pública na Comissão de Trabalho para debater a desestatização da empresa. Funcionários dos Correios apontaram contradição entre declarações do ministro e do presidente da República. A privatização divide opiniões de deputados. Bem no início da audiência pública, o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, disse que não há estudos no governo sobre a privatização dos Correios. Até o momento, nós não temos nenhum documento oficial que leve a essa direção ou que comande essa direção. O novo presidente da estatal, general Floriano Peixoto, disse que o papel dele nos Correios é melhorar a situação da empresa. A missão que eu tenho nos Correios é de trabalhar com a equipe dos Correios, entendido, a direção, assessores e os nossos superintendentes, para promover uma melhora da situação financeira da empresa. A possibilidade de venda da empresa brasileira de Correios e Telégrafos desperta discussões acaloradas. Nós devemos juntar forças, denunciar a sociedade civil, que essa privatização é criminosa, não a privatização da ECT. Nós temos um histórico devido à estrutura
de natureza estatal dos Correios, de extrema ineficiência, gasto de dinheiro público e corrupção. Discordo que o Correio possa ser extinto assim, porque a correspondência não vai chegar. O empresário quer realmente o lucro e chegar em 5.570 municípios não é fácil. Com a possibilidade da venda dos Correios, os funcionários estão preocupados. Será que uma empresa privada continuaria atendendo a população de municípios distantes, onde entregar mercadorias não dá lucro? Eu fico muito preocupada como é que vai ficar essas populações que ficam em locais mais remotos, se elas vão continuar tendo o direito constitucional de receber aí as suas encomendas. É uma empresa que faturou quase 19 bilhões o ano passado, uma empresa que teve um lucro líquido de mais de 160 milhões, portanto uma empresa lucrativa. É uma insensatez do governo querer privatizar essa instituição. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, também comentou a demissão do diretor do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ricardo Galvão foi demitido após dar uma entrevista criticando o presidente da República, que questionou os dados sobre desmatamento na Amazônia. A nossa conversa ali foi muito boa na semana passada, e o que eu falei para ele foi exatamente isso. Falei, olha, se quando surgiu toda essa discussão, se você tivesse falado comigo, a gente podia ir junto lá com o presidente, conversar, ajustar essas coisas no diálogo, que era muito mais simples, trabalhar esse assunto com o Ministério junto. Mas como ele falou diretamente ao presidente, causou uma situação muito desconfortável para ele, desconfortável para mim também, né? E nessa situação não havia mais clima para que ele ficasse lá. Ele mesmo falou isso aí, foi uma situação desconfortável para ficar, né? Você vê que na própria fala dele, quando ele saiu ali da nossa conversa, ele reiterou isso. A gente escolheu então um substituto para ficar nesse período, até a gente fazer a chamada, né, da comissão de busca e o processo todo, né, o Dacton Policarpo Damião. O pessoal fala assim, mas por que é militar? Não, ele tem um currículo excelente, a parte militar não entrou nos critérios. O critério foi, primeiro, que conhecesse gestão, né, e é importante para uma situação como essa. Segundo, que ele conhecesse o INPE muito bem, né? Terceiro, que conhecesse de desmatamento, porque a gente está justamente no momento que precisa de alguém lá que conheça isso. E hoje, as políticas públicas que dizem respeito ao meio ambiente são tema de mais audiências públicas, com a presença de vários ministros aqui na Câmara. A Mariana Plichit que tem as informações sobre essa agenda meio ambiente de hoje, né, Mariana? Bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Corredor das comissões com a agenda cheia. Agora pela manhã, prevista a vinda de 5 ministros de Estado aqui às comissões da Câmara, sendo que 3 vão falar de assuntos ligados ao meio ambiente. O principal deles, na Comissão de Defesa do Consumidor, vem 2 ministros, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vem explicar a liberação de novos agrotóxicos. Só nesse ano, o governo liberou o registro de 262 agrotóxicos, sendo que 7 são novos e os demais são classificados como genéricos ou equivalentes. Cada um desses agrotóxicos é aprovado pelo Ministério da Agricultura e pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é ligada ao Ministério da Saúde. Então, eles vêm na Comissão de Defesa do Consumidor tratar da liberação de agrotóxicos. É um assunto que causa muito debate no Brasil, e se você quiser participar dessa audiência pública, ela está lá no E-Democracia. Você entra no edemocracia.câmara.leg.br, em audiências previstas, Comissão da Defesa do Consumidor, para mandar sua pergunta, sua sugestão, sua crítica. Além dessa comissão, da Comissão de Defesa do Consumidor, também tem na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia. Ela vai receber o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que vai tratar do Fundo Amazônia. Os parlamentares da comissão querem esclarecimentos acerca das mudanças que foram feitas na gestão do Fundo Amazônia, nas regras de utilização desses dinheiros e também sobre declarações que teriam sido encontradas inconsistências em projetos financiados pelo fundo. Então, são essas 3 comissões que vão falar de assuntos ligados ao meio ambiente, mas tem outros 2 ministros que vêm tratar de assuntos diversos. Por exemplo, a Comissão de Seguridade Social e Família recebe o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que vem tratar de recentes instruções dadas ao corpo diplomático para vetar
textos e resoluções da ONU, a Organização das Nações Unidas, expressões relativas a gênero, feminismo e saúde reprodutiva. Além disso, a Comissão de Viação e Transportes recebe às 11 da manhã o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que vai tratar de um assunto ligado à economia que interessa muita gente, vai tratar do preço de óleo diesel, cartão caminhoneiro e querosene de aviação. Então, assuntos ligados à economia e ao meio ambiente na vinda dos ministros daqui a pouquinho aqui no Corredor das Comissões. Vera. Obrigada, Mariana. Olha, uma comissão externa daqui da Câmara fez uma visita técnica ao INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, aqui em Brasília. Os deputados acompanham os impactos dos cortes no orçamento da área de educação. A visita técnica da Comissão Externa da Câmara ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em Brasília, teve como objetivo conhecer a estrutura do INEP, entender o que mudou e como ficou a situação diante dos cortes orçamentários na área da educação. A comissão externa foi coordenada pela deputada Tabata Amaral. Essa é a terceira visita, já estivemos na SEB, na CETEC, e para a gente foi muito rico estar aqui hoje, para poder ter uma visão mais ampla do trabalho do INEP, poder conhecer a estrutura que de fato dá muito orgulho em relação à segurança, ao cuidado que é feito e poder debater todo o contexto que a gente viu no primeiro semestre, como que ele impacta, de provas avaliadoras, a Enem e etc. Para a gente teve uma parte muito importante que foi entender como que a gente estava em relação ao calendário do Enem, entender como é que a gente estava em relação aos cortes orçamentários, também a mudança da prova de avaliação da alfabetização, que passa a ser por amostragem esse ano, mas a gente entendeu que vai alterar, poder discutir um pouco sobre o Enem digital. Então tinha algumas questões que estavam preocupando que para a gente foi muito importante vir aqui conversar. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, chamou a atenção para o recente lançamento do Enem Digital, uma plataforma que no futuro poderá atingir 25 milhões de estudantes em todo o Brasil. A gente fez recentemente o lançamento do Enem Digital, que é a forma da gente digitalizar a aplicação do Enem, proporcionar mais provas ao longo do ano. Vai ser transformador do ponto de vista para o ensino do estudante do ensino médio, mas também a gente abriu espaço para a criação de uma agenda com a Comissão Externa de Educação para a gente avaliar, revisar as avaliações do ensino superior. Hoje nós aplicamos o Enem em 1.700 municípios. Com a aplicação digital, a gente vai poder aplicar em várias datas e não apenas num única data ao longo do ano. E com isso a gente pode fazer em cidades diferentes, levando o Enem mais próximo dos municípios. Hoje, cerca de 25% das pessoas não comparecem no Enem. E a maior causa disso é a dificuldade no deslocamento até o local de prova. Quando a gente aproxima o Enem do município onde o estudante está fazendo a prova, a gente vai conseguir diminuir, por exemplo, essa abstenção e levar a prova para perto das pessoas. A deputada Tabata Amaral adiantou os próximos passos da Comissão Externa da Educação. A gente tem uma série de visitas a fazer ainda, são muitas secretarias e autarquias e institutos, então a gente tem até o final do ano para finalizar as visitas, para entregar os primeiros relatórios de uma forma geral sobre o MEC, sobre as secretarias e também sobre algumas áreas mais específicas, e provavelmente vamos renovar a comissão externa para o próximo ano, para que a gente possa receber a primeira versão do planejamento estratégico do MEC como um todo, e aí fazer o trabalho do parlamento, que é fiscalizar, quer acompanhar, quer discutir e não ficar só do outro lado criticando e falando de outro jeito. O empresário Eike Batista prestou depoimento à CPI do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Investidor do setor de energia, o empresário foi condenado em 2017 a 30 anos de prisão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A CPI do BNDES ouviu Eike Batista. Os deputados queriam saber se o empresário tinha informações sobre empréstimos feitos pelo banco entre 2003 e 2015. Mas Eike Batista disse que não sabia das condições que envolveram os empréstimos brasileiros a países africanos e sul-americanos. Ele, inclusive, afirmou que só há pouco tempo descobriu que os empréstimos que fez junto ao banco tiveram condições mais rigorosas do que os empréstimos feitos a outros países. Ele também afirmou que atualmente não deve mais nada ao BNDES. Existe uma consciência coletiva assim que eu usurpei dinheiro público, não paguei de volta e estou devendo até hoje, né? Tenho certeza que Vossas Excelências têm essa visão do grupo até hoje.
está tudo quitado. Ao final da reunião, deputados fizeram críticas a Eike Batista, mas disseram que o depoimento dele foi importante. O que fica evidente para a gente é que o senhor, dotado de tanta inteligência, tendo ocupado cargos extremamente estratégicos, poderia ter sido, sim, de fato, um grande patriota e dado uma grande contribuição para esse país, para uma nação que precisa de pessoas com todo esse potencial, mas voltado para o bem. O tipo de parceria que o senhor fez, cedendo seus aviões para... Nós sabemos muito bem aonde estão todos esses políticos na qual o senhor ajudou diretamente. E o fim não foi diferente do seu. Ele podia ter falado mais. A verdade é que ele também está envolvido no esquema. Ele foi alvo de uma das operações da Polícia Federal, a 34ª fase da Lava Jato. Ele é alvo de outras operações, foi condenado a 30 anos de cadeia. Então ele faz parte do esquema criminoso. Podia ter contado mais, mas já contou bastante para a gente, inclusive, estender nossa investigação para outras pessoas. Ainda em 2017, a prisão de Eike Batista foi convertida em prisão domiciliar. No mesmo ano, o STF converteu a reclusão em recolhimento noturno. A Comissão de Direitos Humanos debateu a questão dos bebês, filhos de militantes contrários ao governo durante a ditadura militar, que foram retirados dos seus pais e mães e entregues para adoção. Um dos participantes da audiência pública foi um escritor, autor de um livro que conta a história de alguns desses filhos que ainda buscam saber quem são seus pais biológicos. O jornalista Eduardo Reina escreveu um livro sobre um assunto que até agora era mais conhecido nos casos das ditaduras militares em países vizinhos, especialmente a Argentina. Ele localizou e entrevistou 19 pessoas que são filhas de desaparecidos políticos brasileiros e que foram entregues para serem adotados por outras famílias. O título do livro é Cativeiro Sem Fim, porque alguns não descobriram quem são os verdadeiros pais e os que conseguiram ainda tentam reconstruir suas vidas, conforme ele relatou à Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Essas vítimas, 19 vítimas de sequestro, elas não sabem quem elas são, elas não têm identidade, não sabem quem são os pais, que o pai e a mãe, são poucos que conseguiram saber. Essas pessoas foram ocultadas, invisibilizadas. Então é importante que o cidadão brasileiro tenha conhecimento do que aconteceu na história recente do país para que isso não mais aconteça. O livro do Eduardo Reina é mais um desses projetos que dão visibilidade, que relatam fatos terríveis praticados na ditadura, mostrando que a ditadura brasileira foi, sim, muito violenta. Contribui muito para a reflexão sobre este dramático problema que nós vivemos ainda no Brasil, porque muitas dúvidas pairam, muitos problemas, muitas situações não foram elucidadas, resolvidas e as famílias sofrem a dor da perda dos seus entes queridos. A audiência também foi marcada por manifestações de solidariedade à procuradora Eugênia Augusta Gonzaga. Ex-presidente da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos, ela e outros membros foram demitidos pelo governo Bolsonaro e substituídos por pessoas consideradas defensoras da ditadura militar. Esse ponto do debate foi condenado pelo deputado Eli Borges, que considerou as críticas injustas devido ao curto tempo de governo. Quem ficou 14 e depois de mais 2 anos de governo deveria ter trazido muito mais resultado nesta questão. Foi lá que nasceu a Comissão da Verdade, mas deveriam ter produzido mais. Defendo que a história seja resgatada, que todas as pessoas que teve essa história escondida debaixo do tapete, alguém colocou a mão em cima, que isso tudo venha à tona, quer seja de direita, quer seja de esquerda. 9h29, começa daqui a pouco a nova sessão para votação em segundo turno da reforma da Previdência. A gente está mostrando para você toda a expectativa para a votação dessa nova fase, da reforma da Previdência, que, segundo o presidente Rodrigo Maia, pode ser que se encerre ainda hoje. Vamos para lá, então,
para o Salão Verde. A Carol está acompanhando a chegada dos deputados. Carol. É isso, Vera. Os deputados já estão chegando por aqui, mesmo tendo ficado até tarde da noite na sessão de ontem, já começam a voltar a casa para a retomada dessas votações. A gente está aqui conversando agora com o deputado Gonzaga Patriota, que é do PSB de Pernambuco, e com o deputado Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia. Deputado Coronel Crisóstomo, sua expectativa para essa análise de hoje? Gostaria de saber especificamente sobre esses 8 destaques que ainda precisam ser analisados. O senhor acha que algum deles pode acabar passando, alguma mudança aí, expectativa de mudança nesse texto que foi aprovado ontem em segundo turno? Sem dúvida nenhuma, nós temos notado que cada vez mais os deputados estão se conscientizando de que é necessário votar a favor da reforma da Previdência. Mesmo os deputados de oposição também estão convencidos. E eu acredito que não vai haver nenhum entrave para aprovar aquilo que é necessário para o Brasil. Deputado Gonzaga Patriota, são 8 destaques, um deles do PSB. Expectativa de mudança de alguma dessas partes do texto? Olha, a gente espera, cumprimentar o Coronel Crisóstomo, cumprimentar todos da TV Câmara e dizer que a gente espera que possa haver um entendimento entre governo e oposição para se aprovar alguns desses destaques. Nós temos o destaque do PSB, que é da transição. Olha, transição não pode ser da maneira como está nessa proposta de emenda à Constituição que fora já aprovada nos 2 turnos aqui. A transição é muito ruim. A transição é muito longa. Se você precisa de 1 ano para se aposentar, com essa reforma promulgada, você vai ficar às vezes 4, 5, 6, 7 anos. Então eu acredito que ainda temos alguns minutos aí para haver um entendimento com o governo. A gente sabe que a oposição são poucos votos, não pode brigar para aprovar se não houver entendimento. Nós estamos aqui para tentar esse entendimento e, se Deus quiser, a gente conseguir aprovar alguns desses destaques. Deputado Coronel Crisóstomo, ontem, durante todo o dia, muito se falou sobre a questão dos pensionistas. O Ministério da Previdência até publicou uma portaria tentando deixar mais claro aí o texto dessa PEC, como ela está agora. Deixa alguma margem para que algum pensionista receba, de fato, menos do que um salário mínimo? Isso ainda pode ser mudado, já que nessa fase a gente só pode falar aí de supressão, de retirada de texto? Nós acreditamos, nós, base de governo, que isso não vai acontecer, menos com salário mínimo isso não vai acontecer. E não é a intenção de quem estudou, de quem analisou. Essa possibilidade é remota, acreditamos que será votada conforme a orientação do governo e conforme a vontade aqui da base de governo. Deputado Gonzaga Patriota, como então tentar resolver, modificar esse texto para garantir que essa pensão não fique abaixo de um salário mínimo? Eu escrevi um livro, desde quando o Temer mandou aquela proposta quase que igual a essa, Reforma da Previdência não, e esse livro ajudou muito porque, e o coronel sabe que ele também é de uma região humilde, a minha região nordeste, a dele norte. Por exemplo, trabalhadoras e trabalhadores rurais, a gente conseguiu que permanecessem. O BPC, quer dizer, uma pessoa especial que recebe R$1.000, se abaixar para 400, não vai dar o dinheiro sequer para comprar o medicamento. Como também esse problema que a gente está vendo de abaixar essas categorias. Eu acredito que haja esse entendimento e que a gente possa resolver. Para não ter que fazer modificações lá no Senado, porque se fizer no Senado, o que aprovar aqui for aprovado lá, promulga, o que faltar volta para cá. Eu acho que a gente tem que brigar, mas na hora que alguém venceu, ajudar quem venceu. Eu briguei muito contra essa proposta da reforma, mas o governo venceu. Então vamos, dentro do que venceu, vamos ver o que é que a gente pode ainda ajudar e a gente vai trabalhar para isso. Deputado Gonzaga Patriota, deputado Coronel Crisóstomo, obrigada pela participação de vocês. A gente volta então ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. E nesta edição do Câmara hoje, você viu, em sessão que entrou pela madrugada, deputados aprovaram o texto base da reforma da Previdência em segundo turno. Daqui a pouco começa a votação dos destaques. Os deputados visitaram também o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais para verificar o impacto no INEP dos cortes no orçamento da educação. O ministro da Ciência e Tecnologia negou que a privatização dos Correios tenha sido iniciada. A declaração de Marcos Pontes em audiência pública aqui na Câmara contradiz o presidente da República. Bolsonaro vem afirmando que a privatização da empresa está no radar do governo.
E esta edição fica por aqui. Hoje, quarta-feira, dia 7 de agosto. Agora, 9 horas e 34 minutos aqui em Brasília. Bom dia para você.